Capítulo 67. Sung Yilvan. Um humano vivo saiu de uma masmorra. O Departamento Federal de Caçadores, DFC, foi chamado em uma emergência. O vice-diretor do DFC chegou à sala de interrogatório. Ele estava ao lado de um vidro fumê refletivo, olhando para um homem asiático algemado do outro lado. É ele? Sim, senhor. Parece humano para mim. Eu concordo, senhor. Realmente. Se ele lavasse os cabelos bagunçados e a barba, ele pareceria um homem asiático de meia-idade comum. Ele disse algo sobre si próprio? Ele está afirmando que é um caçador da Coreia do Sul. Coreia do Sul. Sim, senhor. Como diabos um caçador da Coreia do Sul saiu de uma dungeon do outro lado do mundo? Ele diz que ficou preso na dungeon 10 anos atrás quando o portal se fechou antes que ele pudesse sair. E quando ele abriu os olhos, ele estava nos Estados Unidos. É o que ele está falando. O vice-diretor colocou a mão na testa. Como ele explicaria tudo isso ao diretor? E sentiu que uma dor de cabeça chegando. Então, por que você está esperando aqui fora? Alguém não deveria estar lá fazendo o interrogatório? Esqueça o diretor, isso pode chegar ao alto comando. Eles não deveriam estar perdendo tempo assim. Mas, o chefe do interrogatório teve outro raciocínio. É uma das nossas teorias que esse homem é uma besta mágica que de alguma forma obteve as memórias de um humano. E então? Se ele revelar sua verdadeira natureza durante o interrogatório, toda a capital pode estar em perigo. Com certeza era uma possibilidade. Segundo o relatório, até mesmo uma raid com vários caçadores de alto nível foi derrotada por essa coisa. Não havia espaço para movimentos descuidados. Então, precisamos de um caçador capaz de realizar o interrogatório. Um rank S, se possível. O chefe do interrogatório balançou a cabeça. Felizmente, tem um caçador rank S nas proximidades que é fluente em coreano. O rosto do vice-diretor clareou. Ele é o vice-diretor do DFC, o homem conhecia todos os caçadores de rank S trabalhando dentro dos Estados Unidos. Senhor Van. Ele está a caminho? Sim, senhor. Um dos principais caçadores da Scavenger, Van Dong-su. Trazê-lo para os Estados Unidos exigiu bastante esforço do DFC. Mas se é ele, não deve ter problemas. O vice-diretor sorriu. Ah, certo. Ele esqueceu de perguntar. Para relatar aos superiores, ele precisava pelo menos saber o nome do alvo. Como aquele homem disse que se chamava? O chefe dos interrogatórios teve problemas para anunciar o nome. Então verificou o relatório de seus subordinados. Um caçador da Coreia do Sul. O nome dele é Sung Yilvan. Van Dong-su era uma pessoa impiedosa. Especialmente com bestas mágicas. Por causa de uma quebra da dungeon, ele perdeu os pais e cresceu sob os cuidados do irmão mais velho. E quando ele despertou como um rank S, considerou uma bênção dos céus. A chance de destruir animais mágicos sem piedade. E assim, o rank S entrou no interrogatório com uma postura fria. Um homem de uma dungeon. Eles até disseram que o comprimento de onda dos seus poderes mágicos é igual ao das bestas mágicas. Se é uma besta mágica imitando um humano, ele o mataria no local. Ele aceitou o pedido do DFC com isso em mente. Van Dong-su se deparou com o olhar do homem. Os dois trocaram olhares. Van Dong-su colocou o dossiê do homem sobre a mesa e se recostou na cadeira. Eu sugiro que você colabore. Minha palavra vai determinar se você é um humano ou uma besta mágica. Certo. Antes de iniciar o interrogatório oficial, Van Dong-su fez uma pergunta pessoal. Eles disseram que seu irmão morreu na dungeon. Havia uma chance de ele voltar? O rank S queria saber. É possível que outros caçadores voltem como você? O homem sacudiu a cabeça. Van Dong-su franziu a testa. Como você pode ter certeza? Porque eu sei o motivo pelo qual consegui voltar. Motivo? Qual motivo? Antes disso, deixe-me perguntar uma coisa. Sou eu quem faz as perguntas. Van Dong-su cerrou os olhos. No entanto, o homem ignorou e continuou. Portais, bestas mágicas, quebra de dungeons. O que você sabe sobre tudo isso? Se fosse uma pergunta chata, Van Dong-su teria usado força bruta para calar o homem. Mas não era o caso. Desde que os portais começaram a aparecer, 10 anos atrás, seguidos pelos despertares, muitos haviam feito essa pergunta, mas sem sucesso. Esta pode ser uma oportunidade para finalmente obter algumas respostas. Vice-diretor. SHH. Os funcionários da DFC do outro lado do vidro engoliram seco. Van Dong-su perguntou. Você está dizendo que sabe? Dungeons, portais, bestas mágicas. Eles são apenas um prelúdio para a verdadeira guerra que está chegando. E a existência que se tornará o maior desastre daquela guerra acabou de abrir os olhos. Então a razão de você estar aqui é para evitar esse desastre. O que exatamente é esse maior desastre? Isso eu não posso dizer. Van Dong-su zombou. Se você realmente é um humano que veio aqui para evitar um desastre, por que não pode revelar detalhes? Não importa o que seja, não seria melhor trabalharmos juntos? O homem sacudiu a cabeça. Os números não significam nada diante de seu poder. Os fracos só serão usados por ele. E só você pode parar com isso. O homem acenou com a cabeça. Van Dong-su estalou a língua em sua mente. Ele está ficando louco. Bem, fazia sentido se o homem estivesse preso em uma dungeon por 10 anos. Ou pode ser que uma besta mágica imitando um humano cometeu um erro. Van Dong-su resolveu entreter as ilusões do homem. Você deve estar bastante confiante em suas habilidades. Eu tenho uma certa qualificação diferente das habilidades. Certo, claro, claro. O que eles poderiam esperar aprender com um homem maluco? Van Dong-su decidiu que terminou de fazer perguntas.
Em vez disso, ele abriu o arquivo que lhe foi dado pela DFC. Era uma lista de informações e perguntas para confirmar a identidade do homem. Nome, Sung Yu-Van. A imagem no arquivo era idêntica. Em vez de 10 anos, parece que apenas algumas semanas ou meses passaram. Mas Van Dong-Su não pensou muito nisso. Afinal, eles dizem que os caçadores de alto nível podem até retardar o envelhecimento. Suas realizações como caçador são bastante impressionantes. Você poderia ganhar bastante dinheiro no mundo de hoje. Sung Yu-Van não respondeu. Na época, o sistema de classificação dos caçadores não existia. Por isso, eles não recebiam um rank. Van Dong-Su continuou lendo o documento. Esposa, Park Jun-Ai. 2 filhos, o nome do filho é. Lendo distraidamente a lista, Van Dong-Su parou por um breve momento quando chegou no nome do filho. Sung Jin-Vo. Van Dong-Su continuou sem mostrar nenhuma reação. Sung Jin-Vo. Qual é o nome da sua filha? Sung Jin-A. Ok, próximo. De repente. Espera. Van Dong-Su estava prestes a voltar para a página seguinte quando Sung Yu-Van o impediu. O caçador Han Kye levantou a cabeça sem pensar muito. O olhar de Sung Yu-Van estava tão frio quanto o de Van Dong-Su. Por que eu senti uma intenção assassina quando você leu o nome do meu filho? Tá. O arquivo foi jogado na mesa. Van Dong-Su desligou o microfone conectado à parte externa. Pensei ter dito que seria eu quem faria perguntas. Eu preciso ouvir sua resposta. E se eu recusar? Vou fazer você falar à força. Os olhos de Sung Yu-Van brilharam. O homem não estava disposto a recuar. Com isso, Van Dong-Su zombou completamente. Certo. Você é uma besta mágica. Como uma mera besta mágica ousa ameaçar um caçador? Sentindo Sung Yu-Van emitir uma forte hostilidade em relação a ele, Van Dong-Su sentiu que havia evidência suficiente para afirmar que o homem era uma besta mágica. Talvez os céus tenham me abençoado de novo. Depois de chegar a essa conclusão sem pensar muito, Van Dong-Su ligou o microfone de novo. Bi. Vice-diretor, este homem é um besta mágica. Ele vai atacar logo, por favor, evacuem. O quê? Ei, espere. Bi. As presenças que ele sentia do outro lado do vidro fumê refletivo entraram em pânico e depois fugiram. Então a sirene tocou alto em todo o prédio. E os punhos de Van Dong-Su começaram a brilhar com uma luz prateada. Eu vou visitar a Coreia em breve. Acabando de se preparar, Van Dong-Su fez um sorriso feio para Sung Yu-Van. Quais são as últimas palavras do pai que devo dizer ao seu filho? A TV continuou a noticiar o incidente do portal vermelho. Jin-Vo coçou a parte de trás da cabeça. As coisas estão prestes a ficar muito barulhentas. No entanto, ele não sentiu nenhum incômodo. Há apenas algo estranho. Pessoas estranhas na TV relatavam à torto e à direita tentando descobrir a identidade de Jin-Vo. E se eles conseguissem? Isso não importava. Eu fiquei forte o suficiente. O motivo de ter escondido seus poderes até agora era evitar ser manipulado por alguém. Mas as coisas são diferentes agora. Baek Yon-ho. Jin-Vo foi capaz de ignorar a ameaça do mestre da guilda do Tigre Branco. Esse é o quanto ele se tornou forte. Era uma ação impensável no passado. Eu provavelmente teria borrado minhas calças se eu visse aqueles olhos no passado. Um leve sorriso apareceu no rosto de Jin-Vo. Foram momentos como esse que você tem que encher a cara. Toca. Uma substância nociva foi detectada. Os efeitos da desintoxicação serão ativados. 3, 2, 1. Desintoxicação completa. Infelizmente, isso não era possível para ele. Jin-Vo riu derrotado. Colocando o copo na mesa, sua expressão se tornou séria novamente. Mesmo assim, não vou parar agora. Jin-Vo abriu a tela de status. Toca. Nome, Sung Jin-Vo. Nível, 61. Classe, Monarca das Sombras. Título, aquele que. Mais um. HP, 13.001. MP, 1677. Fadiga, 0. Estatísticas. Força, 142. Constituição, 101. Agilidade, 121. Inteligência, 99. Sentido, 103. Pontos disponíveis, 0. Redução de dano físico, 46%. Nível 61. Investido todos os pontos da missão diária, até sua inteligência estar chegando a 100. Ainda tenho muito o que fazer. Sim, muito o que fazer. Atingir novas alturas. Em um lugar que ninguém poderia nem tentar alcançá-lo. Para começar, ele iria para o castelo demoníaco. O sistema com certeza me disse que é algo que eu quero. Ele lembrou a descrição da caixa abençoada aleatória. Caixa abençoada aleatória. Fornecerá algo que o jogador deseja. E a chave do castelo demoníaco saiu dessa caixa. Monstros de alto nível e ótimas recompensas. E ele já tinha confirmado isso com o Cerberus. Não importa o que estava dentro, Jin-Vo tinha certeza de que seria tão bom quanto. Então, finalmente chegou a hora de voltar para aquele lugar. Na verdade, ele planejava ficar lá por alguns dias. Mas ele só tinha um problema. Quando estiver dentro, não poderia entrar em contato com o mundo exterior. O que ele diria para sua irmãzinha? Ele teria que pensar em uma desculpa. Jin-Vo se levantou. Toca, toca. Jin-Ho. Toca, toca. Yo, Jin-Ho. Milímetro o quê? Jin-Vo tremeu e deu um tapa leve no jovem, mas Yo Jin-Ho estava totalmente apagado. O que fazer agora? Esse idiota não disse que iria fazer o teste na associação amanhã? Esqueça o teste, Jin-Vo tinha que levar Yo Jin-Ho para casa de alguma forma. Então, ele pegou o telefone de Jin-Ho.
É claro que não posso ligar para o presidente Yoo Myung ou para Yoo Jin-sung. Tinha mais alguém para quem ele pudesse ligar para buscar Yoo Jin-ho? Olhando na lista de contatos, Jin-woo reparou em um nome. Yoo Soo-yoon. Ao contrário do pai ou irmão do herdeiro, o jovem ligou bastante para essa pessoa. Parecia o nome de uma garota. Considerando ligar para ela por um momento, Jin-woo abaixou o telefone. E se? Jin-woo olhou na loja e encontrou o que estava procurando. Poção de recuperação de status. Raridade, e tipo, consumível. Beba para recuperar seu status. Você pode manter esse item em seu inventário. Não trocável. Depois de confirmar a transação, uma garrafa amarela apareceu na mesa. Era diferente das poções vermelhas de cura ou das poções azuis de mana. Jin-woo olhou ao redor e então rapidamente inclinou a cabeça de Yoo Jin-ho para trás e derramou a poção em sua boca. Os efeitos ocorreram em um instante. Os olhos de Yoo Jin-ho se abriram. Yun-nin. Você acordou agora? A cabeça dele estava inclinada para trás. Seu Yun-nin estava de pé em frente a ele, olhando para baixo. Yun-nin, o que você está fazendo? Jin-woo não conseguiu pensar em como explicar tudo isso. Então decidiu fingir de bobo. Vamos lá. Sim, Yun-nin. Yoo Jin-ho rapidamente se levantou e estava confuso. Por que meu corpo parece tão leve? O jovem esticou seu corpo e depois correu atrás de Jin-woo com uma expressão renovada. Quando o casal saiu do restaurante, as notícias na TV continuaram. Aqui está o próximo relatório. O governo dos Estados Unidos permanece em silêncio sobre a explosão na sede da DFC há alguns dias. Continua no próximo capítulo.